Muito bem. Então, Calci, mais uma vez, muito boa noite, um prazer tê-lo aqui conosco. A palavra, então, é sua, meu querido. Obrigado, meu irmão Mauro. Uma bela noite para todos os companheiros do Centro Espírita Leon Denis, do setor Jaó, em Goiânia. E nós estamos vendo que nós estamos com companhia de sulistas aqui conosco, não é? Então, um abraço a todos os irmãos que estão nos assistindo. E hoje nós teríamos o tema, a parábola do festim de bodas. E eu já quero ir lá para o final da parábola, porque me chamou a atenção que no final da parábola, Jesus diz o seguinte: muitos os chamados, poucos os escolhidos. E me chamou a atenção esta frase do Cristo, porque Jesus repetiu esta mesma frase, coloca essa mesma frase em duas parábolas. Na parábola dos trabalhadores da última hora, que está em Mateus, no capítulo 20, e na parábola do festim das bodas, que está também em Mateus, outros evangelistas falam também dela, no capítulo 22. E eu fiquei pensando, por que será que o Cristo repetiu a mesma frase? Colocou a mesma frase nas duas importantíssimas parábolas. É porque a frase é importante. Que a frase é importante. É preciso que a gente preste atenção para a gente pegar, captar bem o que é que o Cristo quis dizer com isso. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu gostaria de levantar uma dúvida aqui com vocês. Por que muitos chamados e não todos são chamados? Será que o cristianismo veio só para um grupo? Será que aquele entendimento que alguns segmentos do cristianismo têm de que há seres predestinados, escolhidos por Deus para serem eles os ocupantes do reino de Deus e os demais não? Esta frase, muitos os chamados, não está, talvez, criando aí uma ideia elitista? Eu acho que é uma indagação que a gente precisa fazer. Porque muitos os chamados, e não todos são chamados, mas poucos os escolhidos, ok. Mas por que muitos e não todos? E aí a gente começa a perceber por que Jesus colocou esta frase nas duas parábolas. Porque ela é uma frase importantíssima. Porque nem todos têm condição de ouvir a mensagem do Cristo. Ele mesmo disse: eu vim para os de Israel. Ou seja, a palavra Israel aí
significa não os moradores da região ali da Judéia ou do reino de Israel. Não. Significa os espiritualizados. E é mesmo. Jesus veio para aqueles que ele mesmo falou, são aqueles que têm ouvidos de ouvir. Então, por isso que muitos, não todos. Há um livro chamado Evolução em Dois Mundos. Livrinho complicado de ler, mas é um livro extraordinário. E há também um livro chamado Voltei, escrito pelo irmão Jacó. O médium dos dois livros é o Chico Xavier. E lá, no livro, tanto em Evolução em Dois Mundos, quanto no livro Voltei, está dito lá que 2/3 da população da Terra, entre encarnados e desencarnados, 2/3 não tem a mínima noção de espiritualidade. Por isso que muitos são chamados. Porque não adianta chamar aquele que ainda não despertou. Esses que ainda não despertaram, terão o momento deles. Então, a gente percebe que a parábola do festim das bodas, ela é dedicada a esses muitos, ou seja, a esses que já têm a condição de ouvir, de atender, de entender a mensagem do Cristo. Então, é para muitos, mas não é para todos. E como é que Jesus conta esta parábola? Olha, eu sugiro os companheiros depois pegarem o texto de Mateus, no capítulo 22, e dar uma lida, né? Eu vou falar aqui conforme me vem na lembrança. E Jesus diz assim: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é comparado a um rei que resolveu dar uma festa por ocasião do casamento do seu filho e mandou, determinou que os seus servos chamassem os convidados para a festa. Até aí, tudo normal. A gente, quando vai dar uma festa, a filha ou o filho vão casar, a gente, para dar uma festa, a gente faz o convite, não é? Manda com aquela letra bonita e tal, manda um convite. Então, até aí, está tudo normal. É um convite para uma festa. Os convidados especiais. Aqueles que você acha que deveriam vir à festa. Só que os convidados não quiseram vir. Uns preocupados com a sua casa de campo, outros preocupados com o seu negócio. Então, e outros até se aborreceram diante da insistência do servo do rei e os maltrataram e os mataram. O rei, então, chamou outros servos e disse para eles: vão em todos os cantos, em todos os lugares. Chama todo mundo nas encruzilhadas. É tão interessante essa encruzilhada aí falada por Jesus. E de as encruzilhadas, vai em todo canto, todo lugar. Chama todo mundo que você encontrar. E aí os novos servos foram e o salão se encheu de gente.
O rei, então, entrou na festa para ver como estava a festa e viu que um homem, daqueles que ouviram o chamado, não vestia a túnica nupcial, a roupa adequada para uma festa de casamento. E ele perguntou, o rei se dirigiu a ele: meu amigo, como você entrou aqui, assim, desse jeito? O homem guardou silêncio. O rei, então, mandou que lhe atasse a mão e os pés e o lançasse às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, porque encerra Jesus a parábola. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A parábola é essa. E nos traz ensinamentos extraordinários. Mas sempre antes da gente adentrar em partes significativas da parábola, era interessante a gente fazer uma análise contextual. Por exemplo, onde, por quê e quando? Onde Jesus contou essa parábola? Por que ele contou? Qual foi o motivo? Ele contou essa parábola de graça? Acho que eu vou contar essa parábola. E contou? Quando foi que ele contou essa parábola? Onde? No lugar mais perigoso para ele, no Templo de Jerusalém. É interessante, não é? O Cristo, o guia e modelo da humanidade, não era bem recebido no Templo de Jerusalém. É interessante, mas foi ali, dentro do templo, ou por volta ali do templo. Por que Jesus contou essa parábola? O motivo está lá atrás. Está lá atrás. As autoridades judaicas perguntaram para Jesus com que autoridade ele ensinava ao povo. Você não fez curso aqui. Você não aprendeu com a gente, que somos nós é que ensinamos isso. Nós detemos o monopólio desse ensino. Com que autoridade você fala? E Jesus responde para eles contando 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos, a parábola dos vinhateiros homicidas e a parábola do festim das bodas. Então, a parábola do festim das bodas é uma resposta que Jesus dá às autoridades do sinédrio que indagavam para ele qual era a autoridade dele. Ele não precisou falar nada. Ele contou a parábola. Aqueles homens que ouviram a parábola souberam muito bem o que Jesus estava dizendo. E quando foi que Jesus contou essa parábola? Na última semana. Na semana seguinte, ele seria preso, torturado e morto. Jesus, com esta parábola, está alertando aos muitos, aos escolhidos, àqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Jesus está esclarecendo para eles: olha, não basta apenas e tão simplesmente participar de uma religião. É preciso fazer-se escolhido. Você foi chamado? Fui. Como é que sabe que você foi chamado? Porque eu leio os textos de Jesus e aquilo me emociona,
me faz um bem danado, é tão bom, é tão gostoso. Ok, então você foi chamado. Agora é preciso que a gente se torne escolhido. Quem faz a escolha não é Deus. Quem faz a escolha somos nós mesmos. E é por isso, então, que a gente convida os companheiros a nós fazermos uma análise da parábola, retirando dela aspectos que possam nos trazer orientação para o nosso conforto, para o nosso conhecimento, para a nossa consolação, para a gente poder ter o instrumento necessário. Então, Jesus começa assim: o reino dos céus. O que é reino dos céus? Porque esse conceito variou ao infinito. Desde Jesus até os dias de hoje, uma variação enorme. Há muita gente que acredita, que pensa, que aceita a ideia de que reino dos céus seja a possibilidade de você morrer e para uma nuvem ficar eternamente sentado na nuvem em contemplação, talvez chupando uva, talvez ouvindo harpa a eternidade toda. Bom, eu não sei vocês, companheiro, para mim seria um inferno, porque eu não sou lá muito chegado à uva. E a harpa eu gosto muito, mas umas 4, 5 músicas. Mais do que isso, já não comove tanto. O que Jesus queria dizer reino dos céus? Porque essa ideia de reino dos céus, a gente ficar numa nuvem, sentado em eterna contemplação, em eterno ócio, sem fazer nada, eternamente. Para quem gosta de trabalhar, isso é um inferno. Para quem gosta da atividade que realiza, isso é horrível. Essa ideia foi formatada na Idade Média para poder atender à nossa necessidade naquela época. Mas não é o entendimento que Jesus queria dar. Reino dos céus é você atingir um nível tal de evolução que te coloca acima de um punhado de situação ruim, desagradável. Eu pergunto aí aos companheiros, quem é aí que gostaria de ir lá mudar lá para uma daquelas tribos na África? Quem é que gostaria de viver lá? Não, me deixa fora dessa. Não quero, a não ser por missão, por trabalho, ok, para passar um tempo, exercer. Nós temos professor para ensinar e tal, médico para curar, tudo bem. Mas para viver lá, não, me poupa, me tira disso. Reino dos céus é isso. É te tirar da sofrência, é te tirar do tumulto, é te tirar da guerra, é te tirar das situações ruins que a gente não quer passar mais. Reino dos céus é isso. É você adquirir um patamar evolutivo tal. O reino dos céus é comparado a um rei que quer dar uma festa por ocasião do casamento do seu filho. Um rei. É interessante, porque se o reino dos céus é comparado a um rei, esse rei, então, é Deus.
E presta atenção, toda a parábola em que Jesus falar em rei, ou senhor, ou um homem, Jesus vai falar da justiça de Deus. Toda vez que Jesus falar de um pai nas parábolas dele, Jesus vai falar da misericórdia de Deus. Dá uma olhada naquelas 26 parábolas que Jesus contou. Toda ela que fala em rei, senhor e homem, o foco de Jesus é a justiça de Deus. Ah, mas ele... Nós temos que lembrar que nessa parábola ele está respondendo às autoridades judaicas, que já tinham acertado em prender ele e matá-lo. Já tinham combinado isso. Então, ele já estava ali, mais ou menos, sob interrogatório. E, no momento do interrogatório, o que vale é a justiça. Jesus aborda na parábola a justiça de Deus. Aliás, nas outras duas também, que ele contou anteriores a ela. Vai falar da justiça de Deus. Deus e a sua justiça. Jesus está falando que Deus está promovendo o casamento do seu filho. Opa, peraí, então o negócio agora embolou. Porque se o rei é Deus, o filho de Deus é Jesus. Ele não é o filho único, todos nós somos filhos de Deus. Mas em texto bíblico, quando fala o filho de Deus, todo mundo sabe de quem é que está se falando. É de Jesus. Ele é o filho. Esse O aí deixa de ser artigo, passa a ter uma conotação adjetiva, é qualidade. O filho, o melhor filho, o mais destacado, o mais avançado filho. Guia e modelo da humanidade. Então, Jesus está falando que Deus vai fazer uma festa quando o seu filho, ele, Jesus, casar. Eu pergunto, com quem que Jesus vai casar? Com a dona humanidade. Casamento. Intimidade. Quando nós tivermos intimidade com Jesus, toda a humanidade. É isso que ele está querendo dizer. Vai ser uma festa. Mais ou menos quando a gente atingir o estágio que Paulo atingiu, ao dizer, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Mostrando aí que ele já está perfilhado completamente com o Cristo, já vivendo em intimidade. Quando é que a gente contata Jesus? Nos raros momentos das nossas preces. Eu fico imaginando, eu não sei vocês, mas a minha imensa dificuldade em manter um pouco mais do que 15 segundos do pensamento efetivamente ligado ao mais sublime, ao mais alto, no momento da prece. E a gente preocupa com a palavra, preocupa com isso. Nós somos cheios de preocupação ainda. Então, ainda não temos o tempo para essa intimidade o tempo todo. Mas Jesus está dizendo que vai acontecer um tempo em que ele, o noivo Jesus, terá intimidade, casará com a noiva humanidade. E para esse casamento enviou seus servos.
para chamar os convidados especiais. Servos, os profetas de todos os tempos, os convidados especiais. Jesus está falando para eles e olhando para eles, as autoridades judaicas ali, à frente dele. E o interessante é que eram homens muito inteligentes. E eles já tinham ouvidos de ouvir. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Tanto é que quiseram prender Jesus, só não o fizeram por medo da multidão que estava ali em volta, da reação da multidão contra eles. Mas a vontade deles, eles entenderam o que Jesus estava falando para eles. E a vontade era prender. Deixaram para prender no escuro, de noite, quando não tinha mais ninguém e tal, na semana seguinte. Bom, diversos servos foram enviados e insistiram junto aos convidados especiais. E o interessante é quase que a súplica que se faz. O banquete está pronto. Já mandei matar meus bois. Ou seja, já tinha carne para todo mundo, o banquete estava pronto, a festa estava pronta. Jesus está dizendo aí, desde aquela época, a festa está pronta, aguardando a noiva humanidade que se atrasa há 2000 anos. Sem se importarem com o convite, foram para sua casa de campo, para o seu negócio, ou seja, se vincular aos seus interesses, ou o trabalho material, ou a diversão, a casa de campo aí significa a diversão. Não se interessaram pelo convite. Disse então o Senhor, o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos dele. Ide às encruzilhadas. Olha que informação interessante. Encruzilhada é encontro de caminhos. No mínimo 2, não é? Faz uma forma de uma cruz. Às vezes, a encruzilhada são mais caminhos. Encruzilhada, no mínimo 2 caminhos. Quem está numa encruzilhada é aquele que não sabe para onde vai. Está perdido. Está sem orientação. Vai nas encruzilhadas, chama os perdidos. Convida todos que achardes para a festa. E o salão se encheu. Todos os que ouviram foram. E aí nos chama a atenção o que Jesus usa. Chama todos, bons e maus. Para ouvir o convite, Jesus está dizendo, não precisa ser necessariamente bom. Os maus também ouvem, também se encantam, também vão. E é por isso que nem todos os chamados são escolhidos. O rei entrou para ver como estava a festa e viu que um homem não estava vestindo a túnica nupcial. Uma roupa branca muito bonita, utilizada pelos judeus nas festas de casamento. Hoje em dia é só a noiva que vai de branco, né? Se alguém mais for de branco, a noiva briga. Mas naquele tempo, não. Todo mundo, a roupa era todo mundo usando
uma roupa branca. Esse homem não estava com essa veste nupcial. E o rei perguntou para ele: como entraste aqui sem a túnica nupcial? Como é que pode você ter entrado aqui desse jeito, sem estar vestido com a túnica nupcial? O homem então guardou silêncio. Não respondeu. O rei, então, mandou que ele fosse atado os pés e as mãos e levado para as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. As autoridades judaicas entenderam perfeitamente o recado que estava sendo dado para eles naquele momento. Poucos são os escolhidos. O nosso amigo Mauro fez uma leitura aí, no início, um espetáculo de texto em que fala da couraça da caridade. O escolhido usa a couraça da caridade. Na doutrina espírita, lá na questão 909 de O Livro dos Espíritos, a gente encontra uma pergunta interessante feita por Allan Kardec. A pessoa pode, por si só, ou seja, dispensando aí a ajuda dos amigos espirituais, dos espíritos familiares, do anjo da guarda, dos afins e tudo mais. O homem pode, por si só, somente ele, sem contar com toda essa colaboração que existe, o homem pode vencer as suas más tendências? Resposta dos espíritos: sim. E até com pouco esforço. Basta ter vontade. Mas os espíritos lamentam: pouquíssimos utilizam a vontade, poucos se esforçam. É uma parábola voltada a todos aqueles que já ouviram o recado de Jesus, que já entenderam a mensagem que ele mandou para a gente, que já tem em si mergulhado toda a informação que o Cristo mandou para nós. Fomos chamados, sendo bons ou sendo maus, nós fomos chamados. Aproveita o chamamento. Faz o esforço evolutivo, porque aí a gente entra no reino de Deus. Qual é o esforço que eu tenho que fazer? Não sei. Aí é uma conversa da gente com o Cristo diretamente. É cada um de nós que vai perceber se a gente já não sabe. Cada um de nós, na conversa com o Cristo, nesses segundos, às vezes, que a gente consegue manter ligado com ele. Nesses pouquíssimo tempo, a gente se ligar ao Cristo para saber exatamente o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Para que não ocorra como ocorreu com aquele moço que não estava com a túnica nupcial, ou seja, com a boa intenção, vestido do esforço, vestido da couraça da caridade, vestido da opção da porta estreita. Aquele que já reconheceu em si
a necessidade de mudar alguma coisa na sua vida e se esforça por isso. Quer se esforçar, deseja empreender o esforço para subir o seu patamar evolutivo a fim de entrar no reino dos céus. E Jesus deixou um recado para o doutor da lei, que já conhecia tudo isso, mas estava acomodado na sua situação. O lançamento às trevas exteriores. Imagino eu, penso eu, interpreto eu, um outro planeta. Na regeneração, quando a humanidade toda atingir um nível evolutivo tal, quando nós passarmos da irracionalidade para a inteligência, e da inteligência para a razão, e da razão para a humanidade, quando nós atingirmos esse nível, estaremos em mundo regenerado, conectados com o Cristo. Aqueles que não atingiram esse nível serão convidados a ir para outros planetas. Não é castigo de Deus, Deus não fica com raiva de ninguém. Isso é uma visão do Antigo Testamento que Jesus rasgou. Deus é misericordioso. Dá para aquele que não tem a possibilidade de vivenciar no mundo regenerado a oportunidade de vivenciar no mundo adequado ao seu nível, à sua situação, para ouvir novamente, quando chegar a época, um novo chamado. O Cristo representa a infinita bondade e a infinita misericórdia de Deus para todos nós. A doutrina espírita é esse novo chamado. É um novo chamamento para todos. E é por isso que Allan Kardec colocou lá no capítulo 17, no item 4, reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, vírgula, o verdadeiro cristão, vírgula, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações, lutando contra nós mesmos, as imperfeições e os condicionamentos que nós mesmos criamos para nós. Ou seja, vencendo a nós mesmos, é que nós adquiriremos a roupa branca, a túnica nupcial, para adentrar esse novo período que nos espera sem guerra, sem Covid, mundo de plena paz, colaboração e cooperação entre os povos, entre as pessoas. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.